Bom, bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade ao módulo de coluna. Queria agradecer o Emílio pelo convite. Meu nome é Júlio Ponte, para quem não me conhece, eu sou ortopedista, trabalho junto à equipe de coluna da Clínica Corpo e vou falar hoje um pouco para vocês a respeito de duas alterações que se relacionam com as deformidades da coluna vertebral. São elas: escoliose congênita e a cifose ou doença de Sherman. Em relação às escolioses, existem diversas causas, diversas etiologias: origem idiopática, neuromuscular, congênita, que é o escopo da nossa aula de hoje, sindrômica e um subtipo que é a escoliose de início precoce. Bom, escoliose congênita. Nessa imagem a gente pode visualizar aqui duas radiografias de dois ratos. O primeiro indivíduo, foto à esquerda, apresenta a coluna morfologicamente normal. O indivíduo da direita apresenta alterações morfológicas na formação das vértebras, contribuindo para a formação de uma deformidade, um desvio escoliótico. Então, a escoliose congênita, ela é definida como uma deformidade no plano coronal causada por uma falha na formação, na segmentação ou uma associação entre as duas alterações. Ela ocorre entre a quinta e a sexta semana de gestação, durante a fase da somitogênese. O folheto germinativo acometido é o mesoderma, questão de prova. Então, alterações relativas à escoliose congênita, má formação da coluna vertebral, folheto germinativo, mesoderma. Em relação à epidemiologia, a prevalência de 1 para cada 1.000 nascidos vivos, 20% de todas as escolioses congênitas vão evoluir para o tratamento cirúrgico. Não existe uma relação bem estabelecida em relação à transmissão genética dessa patologia. Entretanto, alguns autores advogam a prevalência de 12 a 3% entre irmãos na escoliose congênita. A gente já falou um pouquinho anteriormente. Ela se origina numa falha da segmentação ou da formação das vértebras ou um processo misto com falha de segmentação e formação. Em relação à fisiopatogenia, fatores genéticos são relacionados, anticonvulsivante, diabetes gestacional, síndrome fetal alcoólica, exposição a substâncias teratogênicas e hipóxia fetal. A alteração relativa à escoliose congênita pode ocorrer em associação com outras malformações de outros sistemas. Então, truque mnemônico, Vacterel: vertebral, anorretal, cardíaca, traqueosofágica, renal e malformação dos membros. Para a prova, mais importante, geniturinária mais comum, variando de 20% a 40% de associação com a escoliose congênita, cardíaca 25%, alterações relativas ao tecido neural ou neuroeixo 35%. Tá? Então, assim, mais na frente a gente vai reforçar essa questão, mas importante agora: diagnosticou escoliose congênita, ultrassom de vias urinárias, eco e eletrocardiograma para a identificação de malformações cardíacas e ressonância magnética para a investigação do neuroeixo. Em relação ao diagnóstico, pré-natal, pouco específico, não ajuda em relação ao diagnóstico precoce. O diagnóstico pós-natal pode ser subclínico ou clinicamente inaparente, porque a deformidade tende a se tornar mais evidente em idades mais avançadas, próximas do pico de crescimento associado à adolescência. Então, assim, apesar dessa deformidade ela ser congênita, muitas vezes ela não é evidente no diagnóstico nem nas fases mais tenras da infância, sendo diagnosticada no final da infância, começo da adolescência ou início da idade adulta.
Em relação ao diagnóstico, importante em relação à inspeção, avaliação de alterações de pele. Não é incomum presença de sinais indiretos de má formação intracanal, ou seja, disrafismo, falha no fechamento do tubo neural ou qualquer outra alteração relativa a malformações do tecido neural. A gente vai falar um pouquinho melhor mais à frente. Então, esses achados clínicos indiretos são deep sign, que significa presença de sulcos ou covas próximos à linha média, presença de tufos pilosos, alteração de pigmentação próximo à região da deformidade ou na região dorsal, assim como lipomas e cicatrizes. Aqui, mais um exemplo de prega cutânea, presença de tufo piloso e alteração da pigmentação da pele associada à deformidade da coluna vertebral, com desvio escoliótico. Não é comum a associação com déficit neurológico, mas importante a avaliação, principalmente dos níveis abaixo do nível da deformidade, principalmente membros inferiores, para a detecção precoce de qualquer alteração neurológica associada à deformidade. Importante também a avaliação da assimetria ou hipotrofia em relação aos membros inferiores, bem como outras alterações relativas a tornozelo e pé, como pé cavo, pé talo vertical, pé torto congênito e outras alterações. Em relação especificamente ao tronco, evidenciar a simetria do tronco, perda da mobilidade, encurtamento da coluna e acometimento da coluna cervical. Não faz parte do escopo da nossa aula, mas a falha de segmentação da coluna cervical ela caracteriza uma síndrome chamada Klippel-Feil. Eu coloquei aqui uma imagem, um raio-x perfil meramente ilustrativa, vocês possam identificar a falha de segmentação da região cervical. Mais uma vez, a gente evidenciando assimetria de membros inferiores, assimetria na região do tronco, perda de controle do tônus, da capacidade de manter o equilíbrio do tronco. Em relação a exames complementares, radiografias panorâmicas em decúbito dorsal e em ortostase, ressonância magnética para avaliação do neuroeixo, tomografia com reconstrução 3D para avaliação do plano axial e programação cirúrgica, prova de função respiratória, porque pelo fato de ser uma alteração congênita, ela pode estar associada com uma má formação, tanto em relação à maturação pulmonar, quanto ao crescimento da caixa torácica. A gente vai falar um pouco melhor em relação a isso mais na frente. E o que a gente já tinha falado antes, solicitar ultrassom de vias urinárias, eco e eletrocardiograma. Em relação ao raio-x, para a escoliose congênita, é um exame que fornece a maioria das informações que a gente precisa para diagnóstico, classificação e acompanhamento. Tá? Essas alterações podem ser ausência de processos espinhosos, fusão dos arcos costais, fusão ou ausência pedicular e alterações dos espaços discais, principalmente adjacente à vértebra deformada. Um raio-x simples, em AP, a gente pode visualizar hemivértebra na transição tóraco-lombar, outra hemivértebra também na transição tóraco-lombar. A ressonância, como a gente falou anteriormente, avaliar neuroeixo, tá? Alterações relativas ao tecido neural, tomografia, avaliação do plano axial, planejamento cirúrgico. Então aqui a gente consegue visualizar uma hemivértebra, uma ressonância no corte coronal. Em relação às alterações que a gente falou anteriormente dos disrafismos, são alterações
na formação do tecido neural. Na ressonância a gente consegue evidenciar alterações como seringomialia, nessa ressonância no corte sagital da região cervical. Aqui um sagital da região lombar, a gente evidencia também uma seringomialia, que é a dilatação do canal central da medula. Uma posição não tópica do cone medular, o cone medular está baixo e a gente consegue evidenciar aqui um espessamento do filo terminal, ou seja, medula ancorada. Isso não faz parte do escopo da nossa aula, mas é importante a identificação dessas alterações, porque se a gente for pensar em cirurgias corretivas de deformidade, com correção, mobilização da coluna, se eu tenho uma medula que ela está ancorada com o cone medular distópico, é possível que ocorra uma lesão neurológica iatrogênica. Então isso tem que ser pesquisado antes de programar qualquer coisa para esse paciente ou na vigência de um processo de déficit neurológico progressivo ou estigmas cutâneos de alteração intracanal. Nesses cortes sagitais a gente consegue ver uma diplomialia, né? Aqui a medula dividida em duas, e aqui a gente consegue visualizar um septo dividindo a medula em duas num corte axial na ressonância. Aqui uma tomografia reconstruída 3D que a gente consegue evidenciar as hemivértebras. Aqui mais uma vez, raio-x à esquerda, tomografia à direita, a gente consegue evidenciar uma barra unilateral na tomografia e aqui no raio-x, que mostra para a gente uma falha na segmentação da coluna. Outra falha de segmentação da coluna, vértebra em bloco. No caso da barra unilateral, é uma má formação unilateral. No caso da vértebra em bloco, é uma falha na segmentação bilateral. Então, em relação à classificação de McEwen, modificada por Winter, que leva em conta defeitos de formação, defeitos de segmentação e defeitos mistos. Então, em relação aos defeitos de formação, temos os subtipos. Vértebra em borboleta, que é uma má formação central. As malformações laterais podem ser totais ou parciais. No caso, a vértebra em cunha é uma malformação unilateral parcial. Na maioria dos casos é possível visualizar os dois pedículos, mesmo que o pedículo do lado da deformidade seja um pedículo hipoplásico. Diferentemente, no caso da hemivértebra, é uma alteração, defeito de formação unilateral completo, ou seja, apenas um pedículo é visualizado. Tá? Essas alterações podem acontecer isoladas ou associadas. Da mesma forma, os defeitos de segmentação podem acontecer de forma bilateral, como na vértebra em bloco, ou de forma unilateral, como no caso da barra óssea unilateral. Lembrando, essas alterações podem ocorrer de forma concomitante. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa interação entre esses subtipos, os dois tipos, formação e segmentação, um pouco mais à frente. Aqui um outro conceito relativo à segmentação da hemivértebra. Então, existem hemivértebras totalmente segmentadas, existem hemivértebras parcialmente segmentadas e existem hemivértebras não segmentadas. As hemivértebras segmentadas é quando a hemivértebra ela não tem, ela apresenta segmentação tanto em relação à vértebra adjacente cranial quanto à vértebra adjacente caudal, ou seja, tem um potencial de progressão maior do que uma hemivértebra não segmentada, em que não existe espaço discal entre a vértebra adjacente cranial e a vértebra adjacente caudal em relação à hemivértebra, ou seja, o potencial de progressão é menor. Existe ainda o conceito da hemivértebra encarcerada. É uma vértebra que ela é totalmente segmentada, mas que ela se adapta
as vértebras adjacentes superior e inferior, de forma a não produzir ou produzir uma deformidade de pequena monta. Ela pode ocorrer com vértebras adjacentes normais, ou seja, com a formação normal, ou pode acontecer, como nessa ilustração, associada à vértebra em cunha, em que eu tenho uma alteração na formação unilateral parcial da vértebra. Então, em relação à velocidade de progressão, isso é questão de prova recorrente. O pior prognóstico em termos a desenvolvimento, evolução, progressão da deformidade é a associação entre hemivértebra segmentada com uma barra unilateral contralateral do lado da concavidade. Segundo subtipo que apresenta pior prognóstico, barra unilateral. Terceiro, hemivértebra segmentada dupla, adjacente. Então, pior prognóstico. Segundo pior prognóstico, terceiro pior prognóstico. No Campbell tem esse quadrinho aqui que ele ilustra o trabalho realizado por Winter, que descreveu exatamente esse pior prognóstico em relação a hemivértebra associada à barra contralateral, barra isolada e dupla hemivértebra. Em relação à evolução e história natural, existem dois picos de progressão que estão diretamente associados aos picos de crescimento. Então, até os 2 anos e após o início do pico de crescimento da adolescência é quando nós temos que ter maior preocupação em relação à progressão, ou seja, um acompanhamento mais próximo do paciente. Em relação a essa questão do crescimento, existe uma preocupação tanto em relação ao acompanhamento quanto à questão de proposta de tratamento em relação à maturação pulmonar e desenvolvimento da caixa torácica. Até os 5 anos, o indivíduo desenvolve até 30% de sua capacidade respiratória final, ou seja, 30% da maturação pulmonar. Após os 10 anos de idade, o indivíduo apresenta pelo menos 50% de maturação pulmonar. Isso acompanhada do crescimento, da expansão da caixa torácica, ou seja, cirurgias mais agressivas, cirurgias com fusões, artrodeses longas devem ser recomendadas, desde que seguindo os critérios de pior prognóstico, a partir de pelo menos 10 anos, tendo em vista proporcionar o crescimento da caixa torácica e o desenvolvimento pulmonar. É necessário avaliar, como a gente já falou, só para reforçar, outras malformações associadas, e a progressão é maior nos segmentos mais móveis, ou seja, o defeito, quando ele é localizado na coluna torácica, que tem menos mobilidade, tem um melhor prognóstico em relação ao acometimento da região tóraco-lombar e lombar. A mensuração, provavelmente a maioria de vocês já sabe, mas só a título de informação. A mensuração através do método de Kolbe é realizada no raio-x AP e perfil, nas incidências AP e perfil, em posição supina e em ortostase. E a mensuração deve levar em conta os platores superiores e inferiores das vértebras, as placas terminais, ou a linha interpedicular. O importante aqui para fins de acompanhamento, se você considerar no raio-x inicial a placa terminal como parâmetro, você vai continuar utilizando esse parâmetro nas demais mensurações, da mesma forma como quando você utiliza a linha interpedicular como parâmetro. O ângulo de Kolbe é medido quando você define a vértebra proximal e distal, que são aquelas vértebras que têm maior angulação, ou seja, o ângulo
formado é maior, elas estão olhando mais para o centro da concavidade, ok? Então esse aqui é um exemplo de um paciente que em 3 anos evoluiu de 35 graus para uma escoliose de 48 graus. Aqui um outro exemplo de um paciente de 4 meses que apresentava falha de formação, 3 hemivértebras com uma barra contralateral. Aos 9 anos e 10 meses, o paciente evoluiu de 42 graus para 106 graus. Em relação ao tratamento conservador para o paciente com escoliose congênita, é pouco eficaz. Geralmente 5 a 10% dos casos são tratáveis com órtese, e a principal indicação do tratamento para esses pacientes é quando começam a deformidade decorrente da alteração congênita começa a produzir curvas compensatórias adjacentes. Então, esses pacientes tendem a se beneficiar do uso do colete, tipo Milwaukee. Ou então, nos casos de pacientes que, por conta de alguma outra alteração congênita, que nós vimos que existe essa associação, tem a contraindicação a procedimento cirúrgico. Em relação ao tratamento cirúrgico, é o método de escolha, tendo em vista que 75%, questão de prova, 75% dos casos são de curvas progressivas. Então, existem diversas modalidades de tratamento cirúrgico. Existem as técnicas de alongamento sem fusão, que eu vou explicar um pouco melhor mais à frente. As técnicas de fusão posterior com e sem instrumentação, a dupla via anterior-posterior, a hemiepifisiodese e a vertebrectomia, que é a ressecção total da vértebra deformada. Então, em relação aos métodos de alongamento sem fusão, são indicados para paciente com múltiplos níveis com curva compensatória, tá? Eles proporcionam uma maior capacidade de crescimento da coluna vertebral e podem ser tipo haste de crescimento, tipo Vepter, que é um dispositivo que foi desenvolvido para insuficiência torácica, que é uma má formação da caixa torácica, mas que pode ser utilizado como método de alongamento sem fusão nesses pacientes, e as hastes de crescimento magnéticas, que ainda não são disponibilizadas pela Anvisa aqui no Brasil, então ainda não estão disponíveis para uso. Então, só para contextualizar para vocês, isso aqui é uma haste de crescimento. Se faz uma artrodese com instrumentação na região proximal e distal e vai realizando alongamentos seriados, no mínimo 2 vezes por ano, para acompanhar o crescimento da criança. Também para ilustrar aqui para vocês, esse dispositivo aqui é o Vepter. Como eu falei, ele foi desenvolvido para o tratamento da insuficiência torácica, mas pode ser utilizado também para o tratamento das escolioses em pacientes cuja progressão inicia-se em fases em idades precoces. Em relação à fusão posterior sem instrumentação, a realização de secção da coluna, enxertia, fechamento, era confeccionado um colete e o paciente tinha que ficar pelo menos 6 meses, ou seja, tinha um alto índice de pseudartrose, tinha um baixo poder de correção e era bastante incômodo para o paciente, principalmente esses pacientes com esse perfil dos pacientes da escoliose congênita. A fusão posterior com instrumentação tem um melhor grau de correção, uma menor taxa de pseudartrose, só que agrega risco tanto do ponto de vista infeccioso, como risco de sangramento e risco de infecção. É importante que, tendo em vista esse incremento na questão do risco associado à fusão com instrumentação nesses pacientes, a utilização de potencial motor evocado e eletroneuromonitorização intraoperatória. Caso não seja possível
é necessária a utilização do teste de Steinhardt ou do Wake-up test, que você acorda o paciente após a correção da deformidade e testa a questão do status neurológico para ver se houve alguma queda, algum déficit detectável, para que você possa diminuir a correção ou tentar corrigir alguma coisa do intraoperatório. Em relação à fusão anterior e posterior, a fusão combinada, ela já foi bastante realizada, mas depois do advento dos parafusos pediculares, dos novos instrumentais para correção das deformidades de coluna, e tendo em vista o maior risco em relação a sangramento, déficit neurológico, tem cada vez mais optado-se por fazer a via posterior única, sem a necessidade de fazer uma via anterior associada. A hemiepsodese, ela é muito útil para a realização de estabilização, principalmente quando você tem uma deformidade decorrente de uma hemivértebra. Então, você realiza a técnica de esvaziamento pedicular e do lado da malformação. Com isso, você diminui o crescimento daquele lado e restringe o crescimento a progressão da deformidade. E em relação às vertebrectomias, que são cirurgias em que se realiza a ressecção total do corpo vertebral e dos elementos posteriores, no caso da escoliose congênita da vértebra que apresenta deformidade, é uma técnica bem mais agressiva, né, e ela é preconizada para pacientes que têm um início muito precoce, com uma progressão muito agressiva da deformidade, cursando com obliquidade pélvica, translação lateral do tórax. Pode ser uma técnica que, dependendo do caso, pode ser utilizada para a fusão profilática, é mais efetiva na região lombar, porque é um segmento mais móvel, e apresenta um risco menor em relação à coluna torácica. A coluna torácica existe um risco maior, tanto do ponto de vista neurológico, quanto do ponto de vista vascular. Então, quando realizar a fusão? Pacientes menores de 5 anos com COB acima de 40 graus. Foi descrito pelo professor Harms em 2003, cirurgião renomado, cirurgião alemão renomado, que desenvolveu diversas técnicas dentro da cirurgia da coluna, na realização de fusões curtas, associadas ou não à vertebrectomia, a ressecção da hemivértebra, com bons resultados em relação à correção da deformidade, a preservação da coluna vertebral para tentar um desenvolvimento mais próximo do normal possível, evitando artrodeses mais longas. Mas que, após aquela idade de corte de 10 anos, esses pacientes podem ser submetidos a nova abordagem para corrigir curvas residuais com a extensão dos níveis de artrodese. Grande desafio em relação à escoliose congênita é tratamento de deformidades graves em crianças com menos de 10 anos e com deformidade grave, acima de 70 graus, rígidas, associado com múltiplas curvas adjacentes e curvas longas. Bom, vamos falar um pouco agora sobre cifose ou doença de Sherman. Definição: é uma hipercifose maior do que 50 graus, estrutural, com encurtamento da coluna anterior e sobrecarga dos elementos posteriores e discos intervertebrais. Ela foi descrita pela primeira vez em 1920 por um radiologista dinamarquês. A prevalência varia em torno de 0,4 a 8% da população, discreta prevalência aumentada em indivíduos do sexo masculino, e até 1/3 desses pacientes podem apresentar uma associação com escoliose leve. A título de conhecimento em relação a
parâmetros normais da coluna vertebral. No plano coronal é mais fácil da gente identificar alterações. No plano sagital é importante a gente saber que cifose torácica vai, através do método de Kolbe, ela é medida de T1 a T12, variando seu valor dentro de parâmetros normais entre 20 e 50 graus. A lordose lombar ela é mensurada a partir do platô superior de S1 ao platô superior de L1, com seus valores normais variando aí entre 30 e 79 graus, dependendo da fonte. Em relação especificamente à junção tóraco-lombar, ela tem uma angulação neutra ou levemente lordótica. Qualquer desvio cifótico pode ser considerado anormal e provavelmente vai produzir sintomas álgicos. Um outro dado que é importante a gente dar uma revisada é em relação à linha de prumo, o teste da linha de prumo. No raio-x em ortostase, no raio-x em perfil, se localiza o centro do corpo de C7 e traça uma linha perpendicular ao solo. Essa linha tem que estar a pelo menos 4 centímetros anterior ou posterior para ser considerada dentro dos padrões normais. No caso da doença de Sherman, na maioria dos casos ocorre um balanço negativo, um desvio da linha de prumo para posterior. Então, balanço ou equilíbrio ou desvio negativo em relação à linha de prumo de C7. Em relação à etiologia, não existe uma causa definida como etiologia mais provável da doença de Sherman, mas existem algumas teorias como necrose vascular vertebral, alterações genéticas que cursam com osteoporose juvenil, hipertrofia do ligamento longitudinal anterior, fatores mecânicos associados a excesso de peso, excesso de atividade, alterações do colágeno, alteração da placa terminal, deficiência de vitaminas e um processo inflamatório crônico da fise de crescimento. De toda forma, a deformidade cursa em até 30% com escoliose leve. É importante avaliar a questão de contratura da musculatura anterior, musculatura peitoral, isquiotibial, flexora da coxa, que pode se encontrar contraturado. Dor à mobilização é uma queixa frequente, mas como a gente vai ver um pouco mais à frente, ela é mais frequente em pacientes que apresentam curvas atípicas. A dor lombar associada à doença de Sherman, principalmente se a deformidade for torácica e o paciente tem uma queixa lombar. Importante investigar a presença de espondilólise ou espondilolistese, que pode estar presente em até 50% dos pacientes. Alteração neurológica, incomum. Início das alterações. Início do pico de crescimento, a adolescência, 10, 12 anos. E o principal diagnóstico diferencial, dorso curvo postural, ou dorso curvo juvenil, ou dorso curvo do adolescente. Como a gente consegue ver na figura aqui ao lado, o paciente acima ele tem uma deformidade angular na região torácica, enquanto a paciente da figura de baixo ela tem uma cifose harmônica. Então, provavelmente esse paciente deve ter alterações, uma hipercifose associada à doença de Sherman, e essa paciente tem uma alteração benigna associada à alteração postural. Nesses casos, pode ser realizado um raio-x em supino com apoio na região, no ápice da deformidade, para testar a questão da flexibilização e redutibilidade da deformidade. Bom, em relação ao padrão das curvas, como a gente falou anteriormente, elas podem ser típicas ou atípicas. A curva típica é uma curva torácica, que geralmente acomete de T1 a T12 e o ápice encontra-se entre T7 e T9. É o tipo mais comum. As curvas atípicas acometem a junção tóraco-lombar ou região lombar. No caso da região tóraco-lombar, é a que apresenta pior progressão e o ápice pode se encontrar entre T10
e T12. No caso na região lombar, importante investigar homens com história de excesso de trabalho, indivíduos que carregam muito peso, história de trauma, alterações e associação com alterações degenerativas da região lombar. Geralmente, essas alterações atípicas cursam com ausência de cifose segmentar e não é evidenciado o encunhamento anterior das vértebras. A gente vai mostrar mais à frente. Então, critérios de Sorensen. Em 64, Sorensen descreveu esses 3 critérios, que são encunhamento de 5 graus de pelo menos 3 vértebras adjacentes do ápice da curva, irregularidade da placa terminal e nódulos de Schimoll. Coisa importante para a questão de prova: nódulo de Schimoll não é patognomônico de doença de Sherman. Ele pode ser encontrado em pacientes assintomáticos ou pacientes portadores de outras alterações degenerativas da coluna. E, de toda forma, antes dos 10 anos de idade, é difícil a visualização de qualquer dessas alterações. Em relação aos tipos, atípica, típica e atípica, o encunhamento de 5 graus de pelo menos 3 vértebras adjacentes é mais comumente encontrado em curvas de padrão típico, e as irregularidades da placa terminal, degeneração discal e alteração da placa terminal são mais comumente encontradas no subtipo atípico. Então, para ilustrar aqui, o subtipo típico, com um encunhamento de 3 vértebras com pelo menos 5 graus de encunhamento de cada vértebra, e que um padrão de curva atípico, em que evidencia-se degeneração da placa terminal, presença de nódulos de Schimoll, mas não é evidenciado uma cifose segmentar ou acunhamento vertebral tão evidente como na forma típica. Em relação ao exame físico, avaliar mobilidade da coluna, lordose lombar compensatória flexível, como a gente falou anteriormente, encurtamento da musculatura anterior, musculatura isquiotibial, peitoral, flexores do quadril, avaliação do equilíbrio sagital. Como a gente falou anteriormente, esses pacientes tendem a ter um leve desequilíbrio negativo da linha de prumo, e qualquer alteração, estigma cutâneo ou qualquer outra deformidade associada, principalmente em pacientes que apresentem problema neurológico, tendo em vista que não é comum que a doença de Sherman curse com alteração neurológica. Então, alguns autores já preconizaram que curvas acima de 45 graus tendem a progredir no estirão do crescimento e continuar progredindo até depois dos 30 anos. Então, necessário acompanhar o paciente até estabilização da curva. Assim como, nessa fase do estirão do crescimento, é a fase em que os pacientes tornam-se mais sintomáticos, então geralmente é nessa fase que os pacientes portadores de doença de Sherman tendem a procurar o auxílio ambulatorial. A progressão ela é mais favorável em curvas torácicas, em detrimento das curvas toracolombares e lombares. As curvas atípicas, toracolombares e lombares, são as que apresentam a dor como sintoma mais frequente, e os riscos de progressão têm relação com quanto mais cedo for detectada a deformidade, quanto mais vértebras forem acometidas, e em curvas torácicas típicas acima de 80 graus e curvas atípicas toracolombares ou lombares a partir de 55, 60 graus. Então, em relação ao tratamento, adolescentes, curvas abaixo de 50 graus, observação, acompanhamento ambulatorial com radiografia, exame de imagem, variando a periodização entre 4 e 6 meses até a maturidade e estabilização da deformidade. Uso de órtese.
pacientes imaturos esqueleticamente, na forma típica, acima de 50 graus. Milwaukee, se o ápice da deformidade for mais alto, acima de T8, ou órteses tipo OTLS, se o ápice da deformidade for a partir de T11 ou abaixo disso. As órteses têm melhores resultados em curvas mais flexíveis, que tendem a corrigir para menos de 45 graus, ou uma correção maior do que 40%. A órtese, da mesma forma que a escoliose idiopática, ela deve ser utilizada por pelo menos 23 horas, mas ao contrário da escoliose, as órteses na doença de Sherman ajudam a corrigir a curva. Então, questão de prova. A função da órtese na escoliose idiopática é estabilizar ou diminuir a velocidade de progressão da deformidade. Na doença de Sherman, ela tem um caráter de tratamento, ajuda a corrigir a curva. Órteses para curvas entre 55 e 70 graus em pacientes RICE 0 a 2. Geralmente, a gente tem que considerar o uso de órtese naqueles pacientes que têm uma tendência a ter um melhor prognóstico, ou seja, curvas flexíveis que permitem 40% de correção no teste em posição supina, com apoio na região da deformidade. E da mesma forma que os pacientes que encontram-se em observação, a periodização varia aí em retorno com acompanhamento radiográfico, em torno de 4 a 6 meses até a maturidade ou estabilização da deformidade. Indicação de cirurgia: curvas maiores do que 75 a 80 graus em esqueletos imaturos, curvas toracolombares, no caso acima de 75 a 80 graus, curvas típicas. No caso das curvas atípicas, acima de 50 a 55 graus. E nesses casos é importante lembrar da associação com uma maior manifestação dos sintomas álgicos, que por vezes não são responsivos ao tratamento conservador. Cifose não é controlada com a utilização de órteses. Se a cifose for esteticamente inaceitável para o cirurgião ou pelo paciente, ou em casos de comprometimento cardiopulmonar ou neurológico, que passam a ser comuns em pacientes que apresentam deformidade acima de 100 graus, uma hipercifose acima de 100 graus. Em relação ao tratamento cirúrgico, historicamente, o tratamento preconizado era a utilização de uma via combinada anterior e posterior, com liberação do ligamento longitudinal anterior para uma melhor correção. A via anterior, pela questão da morbimortalidade, foi deixada um pouco de lado após o desenvolvimento da técnica pelo Dr. Alberto Ponte, em 1984, que descreveu uma técnica para fazer uma correção toda por via posterior, através de realização de múltiplas osteotomias na região da faceta e da lâmina vertebral, com posterior correção por encurtamento da coluna posterior e fusão. Então, a título de ilustração, a coluna AP, na realidade PA e perfil, a gente consegue visualizar aqui a realização de diversos níveis de osteotomia, consegue ver aqui os níveis osteotomizados. Procede-se a seguir instrumentação dos parafusos pediculares e haste para correção. À medida que você vai encaixando a haste, você vai fazendo compressão, culminando no encurtamento da coluna posterior e subsequente correção da deformidade. Então, para ilustrar aqui uma imagem do intraoperatório, tá? A gente consegue visualizar aqui a realização das osteotomias e aqui a coluna já instrumentada e com a deformidade reduzida. Então, foram realizados diversos estudos que comprovaram que a fusão posterior utilizando a técnica de Ponte apresentava uma melhor correção
e menos complicações relativas à dupla via anterior e via posterior. Para ilustrar um caso, paciente portador de doença de Sherman e que o resultado pós-operatório após via posterior única com osteotomia de ponte e correção da deformidade com instrumentação e artrodese. Então, para encerrar, em relação às complicações, a doença de Sherman tende a complicar 4 vezes mais do que o tratamento cirúrgico das escolioses idiopáticas, tá? Bem como apresenta um maior risco de infecção e de necessidade de reabordagem. Então, pessoal, aqui à esquerda, coloquei aqui uma imagem, uma foto com o Dr. Alberto Ponte. Eu tive o prazer de estar presente no último congresso da SRS, lá em Montreal, ano passado. Houve uma homenagem a ele, já está com mais de 80 anos. E aqui a equipe de coluna da Clínica Corpo. E garanto que tanto eles quanto eu estamos à disposição para qualquer dúvida. Está aqui o meu contato. Então, dúvidas, perguntas, material suplementar ou qualquer outro interesse relativo às alterações na coluna vertebral, pode entrar em contato comigo que eu terei o maior prazer em colaborar com a formação dos senhores. Tá bom? Sucesso a todos. Obrigado.